Temos um texto bíblico que nos diz assim, em Gênesis capítulo 30, do 37 ao 39, diz assim: Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. 38. As quais, assim descascadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para matar a sede, e conceberam quando vinham a beber. O 39. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então nós temos aqui o livro de Gênesis, do capítulo 30, do 37 ao 39 são os versículos, nos mostrando que Jacó se utilizou de varas para que pudesse ter a multiplicação das ovelhas que ele estava criando. Quais são as influências que hoje prosperam no Brasil contra o Evangelho? Vamos conhecer. Primeiro, carnaval contra o Evangelho, festa de Halloween, São João em Campina Grande, show em praia, mulher, verão, moda feminina, Natal, Ano Novo, futebol o ano todo, telão em rua apresentando os esportes, Rock in Rio, show da Madonna, desfile de LGBT, novelas da Rede Globo com seus intuitos malignos, BBB, o da Globo, festa do peão, filmes constantemente, vaquejada, balada nos bares, propaganda de cerveja, de cigarro, de celular e por aí vai. Passeio de barco com Neymar, passeio de navio, que diga, com Gustavo Lima, Miss Brasil, viagens, lazer, aniversários, casamentos. Então veja quantas influências no Brasil são propagadas constantemente, de janeiro a dezembro, que vai influenciando ao povo no dia a dia dos seus costumes, da sua vida. Nas escolas municipais e estaduais, elas estão sendo aplicadas algumas ideologias, como menino brincar de boneca, menina brincar de carrinho de homem. Então, essas influências no dia a dia vai levando a criança a ter uma visão diferente, a ter um norte diferente. Então, há desfile de pessoas, de sexo oposto, se desfazendo do seu próprio corpo, em algumas escolas, em algumas quadras. Mas vem a pergunta: como multiplicar as ovelhas com as marcas? Essa é a grande questão, como multiplicar as ovelhas com as marcas, porque foi definido entre Labão e Jacó, onde as ovelhas salpicadas, as ovelhas malhadas e as ovelhas pintadas, listada que diga, seriam de Jacó. As demais de Labão. Então, como multiplicar as ovelhas com as marcas salpicadas, listadas, malhadas? Gênesis capítulo 30, versículo 39. Ou como colocar a marca de Cristo nas pessoas? Como colocar a marca de Cristo nas pessoas? E quais são as marcas de Cristo?
As marcas são sofrimento, tristeza, dor, agonia, solidão, abandono, aflição, desprezo. Há uma passagem bíblica lá em João capítulo 16, versículo 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então observe que as marcas de Jesus são compostas por sofrimento, tristeza, dor, agonia, solidão, abandono, aflição, desprezo. Todo esse conjunto de palavras ele tem passado durante o seu ministério. Então, como vamos fazer multiplicar as marcas de Cristo nas ovelhas, nas pessoas? Como fazer isso? Como colocar a marca de Cristo nessas pessoas? Primeiro ponto que precisamos adotar para que isso aconteça é que uma pessoa tem que ser modável, uma pessoa tem que ser flexível, uma pessoa tem que ser maleável, uma pessoa tem que ser dobrável. Por quê? Ora, uma pessoa maleável, uma pessoa modável, ela é mais simples, ela é mais assim, bem mais propensa a mudar os seus costumes, os seus hábitos. Tá bom? Por quê? Veja só, Jesus foi para Galileia para escolher homens dispostos a mudar, a ter um novo padrão. Homens do tipo vara verde, dispostos a mudança de vida, como mudar o hábito, costume, vício, cultura. Então Cristo foi para lá. Cristo iniciou o seu ministério pegando homens do tipo vara verde, porque Cristo poderia começar com o seu ministério com doutores da lei, com profissionais, com homens com capacidade teológica, professores, mestres. Mas ele não começou com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não é um tipo de vara verde. Então, se você analisar, Jacó gastou muito tempo preparando referência para o seu rebanho. A referência é que nos dá a marca. Então, a marca de Jacó traz uma referência. Então, Jacó gastou muito tempo para preparar a referência para o seu rebanho. Jacó colocou varas verdes de referência para as ovelhas. As varas verdes é que deram para Jacó a referência. Então, o primeiro ponto aqui é exatamente que uma pessoa seja modável, flexível, maleável, dobrável, para que possa mudar a sua vida. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, remover a casca. Remover a casca significa que podemos classificar como discipulado. Olha só, quando uma pessoa se converte e é batizada, o Espírito Santo vem sobre a pessoa. E as coisas de Deus passam a ficar dentro da pessoa. Como, por exemplo, paciência, sabedoria, lealdade, compromisso, amor, paixão e uma série de outras palavras. Essas coisas de Deus passam a morar na pessoa. Mas tem um detalhe. Essas coisas de Deus dentro da pessoa, ela precisa ser colocada para fora. Precisa ser vista. Por quê? Porque Jesus, quando pegou os seus discípulos, ele viu que aqueles discípulos ali não eram pessoas como mestres, como doutores, como cientistas, como professores, como educador, não. Não tinha uma educação, não tinha um estudo. Então, o que nos mostra que quando a pessoa é batizada, ela recebe algumas coisas de Deus na pessoa. Lá em Mateus, no capítulo 3:16, diz que, batizado Jesus, saiu logo da água.
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então observe que o Espírito de Deus veio descendo em direção a Jesus. Então quando a pessoa é batizada nas águas, ela recebe da parte de Deus o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela está recebendo o quê? Algo de Deus na vida dela. A paciência, sabedoria, a lealdade, o compromisso, o amor, a paixão. Então ela está recebendo algo de Deus na vida dela. Então, a Bíblia diz que lá em Mateus 28, 19, diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que são os três em um na pessoa. Então, nós passamos a receber aquilo que é de Deus em nós, quando passamos pelo caminho do batismo. Então, o caminho do batismo faz com que a gente receba algo de Deus na nossa vida. Então, nós passamos a ouvir melhor a Deus, praticar melhor a Deus, ter obediência a Deus, porque por causa do batismo em nossa vida. Quando Jesus escolheu 12 discípulos, não eram homens educados, estudiosos, profissionais. Não era. Eram homens como um galo de briga, como um cachorro que briga na rua. Eram homens com temperamento muito forte. Mas o que é que nos mostra a palavra de Deus? Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 54, diz assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então observe que João, aqui no capítulo de Lucas, capítulo 9, 54, João estava dizendo para Jesus, porque os samaritanos não estavam querendo aceitar, receber Jesus e seus discípulos. Aí João pega: Senhor, quer que eu mando buscar fogo do céu e mata esse povo aqui? Então veja quem era o João naquele tempo, o estilo do João, que às vezes a gente não sabemos. Então esse é o estilo do João que nós não conhecemos. E está aí a parte bíblica mostrando justamente quem era o temperamento do João. Mas esse mesmo João, passado pelo discipulado com Cristo, ele foi se moldando aos poucos. E quando chegou já, depois de um tempo de carreira no Evangelho, olha como ficou esse João. Olha a diferença desse João. Lá na carta de João, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então observe, este João do presente é um João diferente do João do passado. O João do passado era um João briguento. Observe que ele dizia: quer que eu mando descer fogo do céu? Ou seja, para João naquele tempo ali não tinha papo, era matar as pessoas. Já agora não, ele diz: Senhor, amados, amemo-nos uns aos outros. Tá bom? Então observe que agora ele puxa para o amor. Também ainda na carta de 1 João, no capítulo de número 2, versículo 1, ele fala assim: Filhinhos meus. Observe o tratamento educado que ele utiliza. Ele chama de filhinhos meus, bem humilde, simples, pacato. Por quê? Porque João, quando bateu o discipulado de Cristo nele, por isso chamaram discípulo de Cristo, a casca foi removida dele, para mostrar a brancura que tem no homem. E essa brancura é o que reflete de Deus para as pessoas. É a paciência, é a sabedoria, é a lealdade, o compromisso, é o amor, a paixão. Entendeu? Então, é saber o esperar. Entendeu? Então tem muita coisa que o homem precisa ser batizado para receber de Deus aquilo que é bom na vida dele. Então tá aí os discípulos. João foi um que houve uma mudança drástica na vida dele. Mas vinha a pergunta: como colocar a marca de Cristo nas pessoas? O que precisamos é influenciar as outras pessoas com o Evangelho. Veja que eu comecei mostrando que a quantidade de influência
que o Brasil recebe durante o ano todo para tirar a pessoa do caminho de Deus. É desfile de moda, é novela, é filme, é balada, é futebol. É tanta coisa que aparece no meio do caminho para tirar a pessoa do caminho de Deus. Por quê? Porque essas influências levam a pessoa para o caminho errado. Então, se o crente não causar influência no mundo, ele vai ser influenciado pelo mundo. Então, o que foi que Jacó fez? Ele precisava multiplicar o seu rebanho. E aqui nós vamos deparar com 3 pensamentos. O primeiro pensamento é que, na passagem, nos dá a entender 3 visões, 3 pensamentos, 3 pontos. Que você pode analisar que Jacó se utilizou das varas e colocou ao lado dos bebedouros e ali gerou influência nos animais. O segundo ponto, Jacó colocou as varas nos bebedouros, aqueles animais agasalhavam, davam crias, e dormindo a cria, ao lado daquelas varas, haveria uma impressão na forragem do animal. E aquela impressão ali permanecia, porque estava deitando todos os dias. Então ficava ali uma impressão, que fosse uma tatuagem. Esse é o segundo pensamento. E o terceiro, que nos dá a entender, se utilizando a Bíblia de Jerusalém, nos dá a entender que Jacó utilizou essas 3 varas, de modo que, colocando na frente do bebedouro, como também dentro do bebedouro. Por quê? Porque o álamo, preste só atenção, o álamo, a haste vermelha, quando exposta ao sol, ela solta substâncias avermelhadas que são extraídas da própria da folha do álamo, aumentando então assim a taxa de reprodução e melhorando a forragem do animal. Então observe que o álamo, as suas folhagens exposta ao sol, ela vai liberar uma substância avermelhada que vai impactar quando o animal estiver bebendo. Então, aquela substância que ele está bebendo ali, aquela água misturada com a vara de álamo, ela vai impactar naquele animal. Então, vai aumentar a taxa de reprodução e vai melhorar a pelagem do animal. Então, observe que tem um propósito, o álamo, no animal. Vamos para o segundo, o avelã, que o aveleiro, ele diminui o colesterol, previne a anemia, mantém a saúde óssea do animal e o aveleiro ou avelã é rico em ferro, fósforo, ácido fólico, cálcio, magnésio e gera energia no animal. Como também promove a saúde cardiovascular, fortalece o cérebro e a memória, controla o açúcar, reduz o peso e previne o câncer e aumenta a energia. Então veja que o avelã, ele tem essa substância, ele tem essas proteínas que vai levar o animal a ficar o quê? Muito feliz, muito sadio. E por último, nós temos o plátano, que é justamente um anti-inflamatório e gastrointestinal. Essas 3 plantas expostas na água dos animais vai expelir ali uma substância de cada uma delas que vai colocar o animal com mais saúde, com mais potência em reprodução. E vai ter um animal ali sarado de algumas doenças. Então observe que a cria, em vez de diminuir, vai aumentar. Quando a galinha, uma pessoa quer reproduzir uma galinha, tem 2 tipos de ração. Uma para colocar para ela engordar e a outra para crescer. Então são 2 tipos de alimento. Você pode dar um alimento para a galinha crescer e dar um alimento para ela engordar. Então esses 2 alimentos usados muito onde se tem criação de galinha. Então veja que o alimento ele vai influenciar no animal. Então o que acontece?
Jacó, ele precisou colocar as marcas nas ovelhas. E ele se utilizou dessa estratagema para fazer isso. Então, o evangélico, a pessoa cristã, ela tem que ter estratégias de como colocar as marcas, a marca de Cristo, nas pessoas. Como? Influenciando no dia a dia o evangelismo, discipulado e por aí vai, para que as pessoas possam ser influenciadas pelo evangelho. Amém?